Oi, eu sou o Nivaldo, aqui do canal Aprendendo na EBD. E é com muito prazer e muita satisfação que eu vou estar, no decorrer deste ano de 2022, compartilhando com você as minhas meditações nas lições bíblicas da CPAD. Ok? Neste primeiro trimestre de 2022, as lições bíblicas da CPAD irão tratar do seguinte tema: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A primeira lição será lecionada no dia 2 de janeiro de 2022. E o tema dessa primeira lição é a autoridade da Bíblia. O texto áureo diz assim, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse texto está no Salmo 119, no primeiro versículo. É o texto áureo desta lição, tá? É o texto mais brilhante. É muito feliz aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Tá? A verdade a ser praticada desta lição é a seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa fé, da nossa regra de fé e prática. Tá? Então, a Bíblia é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nós, cristãos, andamos debaixo da autoridade da Bíblia. Se saímos debaixo desta autoridade, não condiz, tá, com a nossa fé. Aquilo que sai de debaixo da autoridade da Bíblia, aquilo que vai contra os princípios bíblicos, tá, contradizem a nossa regra de fé e prática. Tá? A nossa regra. Estamos trilhando, estamos batalhando para andarmos nela perfeitamente. A leitura bíblica em classe está no livro de Salmos, no capítulo de número 119, versículos 1 ao 8, que diz assim, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração, não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Tá? Esta é a leitura bíblica em classe que está no livro de Salmos, no capítulo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Na introdução, o autor da revista escreveu o seguinte: a autoridade da Bíblia fundamenta-se no seu autor. Aqui ele está falando sobre o autor da Bíblia, que é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não de nós, homens. Deste modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A Bíblia possui outras fontes de autoridade,
mas infalível só a Bíblia. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, a sua autenticidade, a sua mensagem revelada na Palavra de Deus. A revista ela é dividida em 3 tópicos, tá? E no primeiro tópico, que também é dividido em 3 subtópicos, nós temos a origem da Bíblia e a revelação divina. Tá? Sobre a origem da Bíblia, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Para quem conhece, Pedro foi um dos discípulos de Jesus. E Pedro vai afirmar lá em Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que a origem da Bíblia não é nos homens, mas ela é originada no próprio Deus. Paulo também, que foi um outro discípulo de Jesus, também corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tá? E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens. Tá? Essa é uma declaração bastante enfática de todos os apóstolos. Tá? A Bíblia ela foi escrita por homens. Porém, sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, Deus se revelou a si mesmo por intermédio das Escrituras. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Então, ela tem autoridade porque ela veio de Deus. E por isso, constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. A revelação geral, no segundo subtópico, chamamos de revelação geral aquela que Deus se revela, tá? Ou se fez conhecer em toda parte, por meio da história, olhando para o universo e para a natureza humana. Por exemplo, na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora daquilo que ele projetou. Tá? Aquilo que ele projetou vai acontecer. Tá? No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Revelam Deus. É só você querer enxergar. Se você querer ver Deus nas coisas criadas, você vai ver a perfeição de tudo aquilo que Deus criou, a perfeição de todos os astros, a perfeição de todos os cometas que estão girando, né, os astros que estão girando, né, os planetas ao redor dos grandes astros, tá, formando os sistemas, formando as galáxias que formam o universo. Você olhar para tudo isso, você vai ver que há um Criador por trás da perfeição que há no universo. E em terceiro lugar, no próprio ser humano, criado à imagem e semelhança divina. Se você prestar atenção no ser humano, ele foi criado de uma forma extraordinária, de uma forma que vai além de todos os outros seres criados. Só o ser humano tem esse poder que ele tem de ser bom e de ser ruim, de ser mal, de criar,
de pensar, até de se voltar contra o seu Criador. Tá? Nenhum outro ser, tá, está fazendo isso, a não ser nós, seres humanos, tá? Que questionamos o próprio Deus. Ele nos criou de uma tal forma que nos deu esse poder de questioná-lo. Tá? Então, isso revela o nosso Deus. E a revelação especial, nós vamos encontrar a revelação especial de Deus em Jesus Cristo e na sua palavra. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca do Deus vivo, a revelação especial oferece-nos redenção. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na nossa natureza. Aí, reconheceremos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras Sagradas que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Então, a revelação especial de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne, era o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. E todos viram ali em Israel, né, até os gregos, deixaram a Grécia para irem procurar a Cristo Jesus, porque ele marcou a história. A história ficou dividida entre antes e depois de Cristo Jesus. Não houve outro homem que tenha impactado tanto a terra quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que morreu como homem e é o homem que viveu como Deus. Tá? E as Escrituras revelam esse Jesus. Se você ir para a Bíblia, você vai ver esse Jesus, vai andar com esse Jesus, vai falar com esse Jesus, vai ouvir esse Jesus. Tá? Porque essa é a revelação especial de Deus. Tá? E Deus vai, por intermédio dela, se manifestar a você de uma forma especial. É como chamar alguém para uma sala reservada para conversar cara a cara. E essa revelação de Deus está na sua palavra e está disponível para você. No tópico 2, a revista vai tratar das evidências e da autenticidade da Bíblia. Vamos ver as evidências internas no primeiro subtópico. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se a unidade e a consistência da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. Os 2 idiomas foram o grego e o hebraico, e o dialeto foi o aramaico. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas de diferentes lugares e classes sociais, e em diversas circunstâncias, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas as implicações, esse conteúdo bíblico, ele é consistente e os seus escritos, eles se harmonizam de uma forma extraordinária, formando um todo, sem qualquer contradição. Em segundo lugar, a gente vai encontrar internamente a ação do Espírito Santo,
Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como os discípulos no caminho de Emaús, né, começaram a ouvir a Cristo Jesus ali e os corações deles começaram a pegar fogo. Aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito Santo arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Em terceiro lugar, também internamente tem uma outra evidência, que são as profecias, tá? E de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, a sua morte na cruz, o local da sua sepultura, a sua ressurreição. Sem falar que a Bíblia já está dizendo-nos, já nos traz o Apocalipse de tudo aquilo que vai acontecer. Tá? Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Isto é, que a Bíblia não contém erro. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. É tão maravilhoso que muitos fatos arqueológicos, muitas descobertas arqueológicas, muitos escritos, entendeu? Encontrados hoje, eles condizem com aquilo que a Bíblia narra nas suas diversas histórias sobre cidades, sobre governos, sobre reis, entendeu? Existem muitos relatos históricos, arqueológicos que comprovam, né, tudo aquilo que a Bíblia narra em seus escritos. São evidências externas. Tá? No terceiro tópico, nossa lição ela vai tratar da mensagem da Bíblia. E o terceiro tópico também está dividido em 3 subtópicos. E neste primeiro subtópico é sobre a supremacia da Bíblia. Essa expressão, a expressão latina sola scriptura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Tá? No segundo subtópico, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades do fogo, o martelo, indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e as intenções do coração.
Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder e o conhecimento da palavra de Deus. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Você encontra isso lá no capítulo 4 de Mateus. No terceiro subtópico, do tópico 3, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Eu digo mais, levar-nos à perfeição em Cristo Jesus. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade a toda a humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja de Cristo sempre vai ser o de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação, libertação, redenção e cura dos pecadores. Vamos concluir? As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio das histórias, da história, do universo e da humanidade de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meu amado irmão, querido amigo. Até a semana que vem estaremos de volta aqui aprendendo na EIPD.